E aí, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo, mais uma quarta-feira. Parece locutor de futebol, né? Boa noite. E aí, como estamos? Todos bem? Passando bem esta semana? Todos acompanhando a leitura ou não? Já, o pessoal tá. Tem picanha por aí, é? Que bom, isso aí. Já tá no momento aí de comer carne sólida, né? É isso aí, pessoal. Bom, essa semana nós estamos no livro de Gênesis, né? Para quem está acompanhando, né? Acredito que esteja mais ou menos na metade do livro aí, ou um pouco mais, né? Eu estou um pouquinho mais do que a metade, né? E para quem não está acompanhando, quem entrou, viu a primeira vez ou vai ver isso aqui gravado talvez, nós estamos fazendo a leitura guiada, né, da Bíblia e é um aprendizado sensacional. Nós tivemos esse aprendizado, eu e minha esposa, no passado e agora nós estamos aqui para compartilhar com todo mundo no Instagram aí, né? Então o pessoal vai entrando aí, já vai mandando uma setinha aí, o aviãozinho pros amigos, pro familiar, para quem vocês quiserem aí, pros grupos do WhatsApp, mandem aí para quem vocês quiserem edificar também, que é um crescimento gigantesco, né? O crescimento que nós tivemos aqui é sem medidas, né? Então que todos possam ser abençoados aí com a palavra também, com a leitura e com o entendimento, né? Esse é o principal. Beleza? Isso aí, pessoal. Que bom. Bom, então nós já começamos o livro lá do final, né? Já fizemos a leitura de 5 livros na primeira semana, mais 2 livros na semana passada, né? E essa semana nós estamos com o livro de Gênesis, né? Então quem não pegou o embalo ainda aí, vamos junto, dá tempo, entra conosco na leitura, que é sensacional. Leiam aí. Não fiquem pelo que o Fábio fala, não. Vão ler, o Espírito Santo vai revelar para vocês, né? Então essa leitura eu vou compartilhar com vocês. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, escreve aí que a gente vai interagindo juntos, tá? Ou se quiserem comentar também sobre o livro ou sobre a leitura que fizeram, fiquem à vontade. Nós estamos todos em casa. Então desta vez, né, que nós estamos fazendo a leitura, eu estou fazendo um pouco diferente. Eu estou ouvindo a palavra, né, que dá uma outra revelação, é bem diferente, né? Então façam a leitura, escutem, leiam em voz alta, da forma como vocês acharem melhor, né? No começo dá até um pouco de vergonha em ler em voz alta, né? Eu passei por isso. Mas depois vai embora, pega o embalo e fica super legal. Você até conversa com você mesmo, né? Entre aspas. E nessa leitura, eu tô lá no capítulo 36 já de Gênesis, não sei em qual capítulo vocês estão aí. Quem tá fazendo a leitura de Gênesis, põe aí pra gente bater um papo. Mas tem uma parte de Gênesis que é logo no começo que aquilo mexe comigo, vamos dizer assim, né? Mexe comigo, que tá bem no comecinho ali. Logo na criação do céu, da terra e tudo mais, que diz o seguinte, eu quero até ler esse pedaço que é muito bom. Primeiro Deus criou, mostrou como estava, né? Todo o planeta Terra, aquela coisa toda, criou os céus, a terra e tudo mais, os animais, e aí criou o homem, né? Para contextualizar. E aí logo em seguida ele diz assim, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Esse versículo é Gênesis 1:28. É logo no comecinho. Quando criou tudo, ele já falou, já deu a instrução. Já falou assim, vão lá e dominem sobre toda a terra e tudo que nela há. Né? Em momento algum ele fala para você dominar o teu irmão, mas ele fala para você dominar tudo que nela tem. Né? Então, ó, o pessoal comentando aí. A Fran tá no 31, a Lídia AV8. Eu acredito que seja no capítulo 8. Mas tá tudo bem. Fique tranquila, vai dar tudo certo.
E sobre esse domínio que Deus nos deu, né, logo no início da história aí, da criação do mundo e tudo mais, é muito interessante que, para quem não sabe, né, eu atuo como engenheiro civil, né, numa grande consultora aqui de Curitiba. E hoje eu estava conversando com um empreiteiro e a discussão era o conforto e a responsabilidade da engenharia sobre os funcionários que estão lá na ponta batendo prego, vamos dizer assim, né? Estão lá no, dentro do canteiro mesmo. E aí eu comentei esse versículo com ele, né? Eu falei, olha, se Deus nos deu a liberdade, né, e o dom e a autoridade para dominar sobre todas as coisas, eu posso dominar também sobre o tempo e o conforto que esse funcionário tem, né? Nesse caso específico, o horário de trabalho das 8 horas do dia foi puxado meia hora mais cedo na obra, né? E o que isso aconteceu? Essa meia hora que nós puxamos ela mais cedo, né, que a obra iniciava às 7h30 e nós passamos a iniciar às 7, pode parecer pouco, pode parecer bobo, mas eu não vou dizer todos, mas grande parte dos funcionários que trabalham nessa obra, eles moram na região metropolitana. E o que acontece? Na região metropolitana, o pessoal às vezes leva 1h30, até 2 horas de ônibus para poder chegar ali na obra. A obra é no Batel. Aqui em Curitiba é uma região bem central e tal. E aí o que acontece? Você imagina a tal da empatia, né, que muita gente fala, né? Se coloca no lugar dessa pessoa, ele vai sair 2 horas mais cedo para chegar às 7h30, e aí ele vai sair do trabalho às 5h30 no caso, né? E vai pegar o trânsito das 6 para chegar em casa. Só que para chegar em casa ele leva 3 horas para voltar, porque ele pega o trânsito das 6, do pessoal que está saindo do escritório e tudo mais, né? Fora ônibus, aquela coisa toda, né? E o que acontece? Essa análise de puxar 30 minutos a obra mais cedo fez com que o pessoal levasse 40 minutos para vir e 1 hora para voltar. Entende? Então, esse versículo que diz que você pode dominar sobre todas as coisas da terra e tudo que nela há, é isso, né? É dominar também sobre esse tempo, né? Sobre essa condição, vamos dizer assim, né? Vamos melhorar a condição, né? Isso é pensar no outro e é dominar sobre todas as coisas. E foi muito interessante, que aí o empreiteiro falou assim, poxa Fábio, eu não tinha pensado nisso, né? Mas é muito interessante. Eu falei, com certeza, nós estamos aqui para dominar, então a gente tem que dominar sobre todas as coisas. Não podemos deixar nada de fora, né? E óbvio que isso acarreta outras coisas, né? O pessoal tem mais disposição. Imagina o cara que está lá fazendo força o dia inteiro e ainda vai pegar 3 horas de ônibus para ir para casa, né? Se ele chegar meia hora mais cedo, ele leva 1 hora para ir para casa, né? Em vez de ele chegar às 5h30, às 8h30, ele vai chegar às 6h30 em casa, né? 1 hora e meia que ele leve ali. Então, no mínimo metade do tempo, né? Então, quando a gente pensa no próximo, né, e domina realmente sobre as coisas, tudo muda, né? Tudo funciona, né? Então esse é um versículo que mexe muito comigo, assim, né? Tô vendo bastante gente entrar aí, sejam todos bem-vindos, né? Sejam muito, muito, muito bem-vindos a todos. E nós estamos falando aqui sobre o livro de Gênesis, tá? Essa semana é a leitura do livro de Gênesis, então se tiverem algum comentário aí, algum versículo que vocês leram aí, quem está acompanhando a leitura chamou atenção, comentem aí, comentem com a gente o que chamou atenção, o porquê, fiquem à vontade, tá? E quem não sabe o que está acontecendo, entrou aí de gaiato, nós estamos fazendo esse ano a leitura guiada da Bíblia, né, onde toda segunda-feira eu passo qual é o livro que nós vamos ler durante a semana, e na quarta-feira à noite agora esse encontro aqui é para a gente bater um papo sobre o livro que nós estamos lendo na semana, tá? Então essa semana é o livro de Gênesis, nós já lemos aí acho que 7 livros, se não me engano, né, nessas 3 semanas, vamos dizer. E é isso aí, essa é a leitura. Então comentem aí, por favor, digam em qual capítulo vocês estão, né? A Fran já comentou, a Lídia também já comentou aí que está no capítulo 8. Vai fundo, Lídia, acelera aí que vai dar certo, né? Quando eu estava fazendo essa leitura no passado, teve um amigo que falou assim, você faz o que da meia-noite às 6? Aí eu falei, já entendi, vamos ler então.
deu certo, funcionou. É... e foi muito legal. Vamos lá então. Amor, você me alcança uma água, por favor? Me alcança uma água. Aproveitar aqui que secou a boca já. Tem mais gente fazendo a leitura guiada junto com a gente aí? Tem mais alguém que tá lendo aí conosco? Comentem aí, por favor. Só tomar um gole d'água. E o livro de Gênesis, ele é muito, muito rico, assim, não... Como é que eu posso dizer? Eu não posso comparar ele com os outros, né? Porque isso não é nada certo. Mas ele tem uma riqueza de detalhes e de histórias que me surpreende, assim. Cada vez que eu leio ou que alguém me indica, olha, lê esse capítulo, faça isso, faça aquilo, eu vou lá ler de novo e ele salta, ele me revela através do Espírito Santo outro cenário, outra coisa, eu entendo algo mais, né? Isso é intimidade com o Espírito Santo, né? Quanto mais intimidade a gente tem, melhor fica, mais fácil fica, né? E hoje eu tive uma outra percepção sobre as histórias, né? Que vai contando lá na frente sobre Jacó, né? E são histórias assim sensacionais. Se você para prestar atenção, que nem hoje eu estava ouvindo e comecei a prestar atenção, as histórias que contam sobre desde o nascimento de Jacó, vamos dizer, o percurso dele, os filhos e tudo mais, o que aconteceu, a briga com o anjo lá e tal, saiu no soco lá, né? E foi muito interessante, porque aí eu comecei a perceber que existem muitas histórias que eu li no passado e não estava entendendo por que aquilo tinha acontecido. Mas quando você entende um pouco mais do Novo Testamento, você percebe que dentro de Gênesis, desse livro que nós estamos lendo, pasme, lá dentro tem Deus, o Espírito Santo e Jesus, né? E é muito engraçado, porque quando você presta atenção nisso e fala, nossa, onde que tá? Quero ver, quero ler onde é que tá, quero entender. E você recebe essa revelação com essa intimidade, né? É muito legal, é muito interessante. Bom, o pessoal perguntou aqui, Fábio, gostaria de entender por que você está no Novo Testamento, agora vem para o Velho Testamento. Isso é um ponto bem interessante. Essa conversa começou, se não me engano, em 2018. Foi quando eu sentei no sofá e falei, eu vou ler esse livro aqui, vou ler essa Bíblia aqui. E comecei pela capa. Fui abrindo, comecei a ler Gênesis e tal. E eu cheguei num momento que eu não estava entendendo nada. Tá? Então, isso me travou. Eu tentei fazer isso 2 vezes. Na segunda vez eu falei assim, vou continuar de onde eu já parei, porque eu já li essa parte, então eu quero só continuar. E não deu certo. E ano passado eu entendi que para quem nunca teve esse contato, como eu nunca tinha tido esse contato direto com a Bíblia para poder entender, a leitura guiada que nós fizemos ano passado, ela mostrou que o Velho Testamento tem várias histórias que declaram, mostram e indicam Deus, o Espírito Santo e Jesus. Só que para quem nunca teve esse contato, não tem intimidade com o Espírito Santo ainda, né? Ou a tua intimidade é num nível que isso acaba não sendo revelado tão facilmente. E quando você vai para o Novo Testamento, é explícito, Jesus está lá, é Ele que fala, é Ele que mostra, é Ele que faz as maravilhas, os milagres. E perguntam até para os discípulos, vocês não leram os textos sagrados? Em vários momentos, né? Como nós lemos lá em Mateus. E aí fica mais fácil, porque você vai ler Gênesis e sabe que tem Jesus lá na frente que vai fazer isso acontecer. Então aqui no começo da Bíblia, no Velho Testamento, aqui é a Escritura Sagrada que Jesus comenta lá na frente, né? Então nós lemos o que Jesus comentou e agora nós voltamos aqui para ler o livro que ele estava falando, né? Então esse vai e volta, vamos dizer assim, da Bíblia é mais para facilitar o entendimento, tá? Assim como ficou bem claro para mim, eu não sou nenhum expert em leitura e produção de texto, interpretação, essas coisas todas aí, ficou muito fácil. Eu acreditei que realmente a mesma forma como nós aprendemos vai ser a melhor forma para a gente poder passar para todo mundo que lê junto com a gente, né? Quem mais comentou aqui? Gênesis me faz pensar que Deus não precisava de nada
e em toda sua grandeza nos criou. Ele tanto é amor que nos criou para sermos amados. Essa foi braba. Essa minha esposa é braba. Quando ela abre a boca para falar um versículo, vem logo pancadaria aí, ó. E ela colocou em caixa alta ali o nada, né? E realmente, Deus não precisa de nada, né? Não precisa nem de nós, mas Ele nos fez, nos criou para nos amar, né? É isso que Jesus conta lá na frente e é isso que nós vemos aqui agora em Gênesis, na criação do mundo, né? Isso é sensacional. E quando nós falamos assim do que Jesus falou e agora o que nós estamos vendo aqui em Gênesis, não só no livro de Gênesis, né, mas até no livro de Reis, que é um livro que eu gosto bastante, e outros vários livros do Velho Testamento, quando você vai tendo essa intimidade com o Espírito Santo, você realmente percebe que, opa, isso aqui não era só 3 pedras, isso aqui não eram só, sei lá, três luas, ou sei lá, qualquer coisa assim que aparece na Bíblia várias vezes, né? Tem lá assim Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo, né? É muito rico assim. E voltando aqui um pouquinho no que a Fran comentou, né? Ele tanto é amor que nos criou para sermos amados. Hoje eu estava perto do capítulo 30, hoje de manhã, quando eu saí de casa, e eu estava escutando uma rádio, e a rádio estava falando assim... Ah, não, eu estava escutando uma live. E na live a pessoa falou assim... Jesus não. Aqui nessa parte eu quero que vocês escrevam que o amor me conquistou. E aí eu fiquei pensando, o amor me conquistou. Ah, beleza, mas o amor é uma ação. A ação vem de alguém. Alguém é quem? Aí antes de eu terminar esse pequeno raciocínio, né, fazer uma ligação de pontos aí, aí ela falou assim, Deus é amor, né? Então se você recebe esse Deus, você recebe o amor, né? E é justamente isso que a Fran comentou ali. Ele tanto é amor que nos criou para sermos amados, né? Porque o amor sozinho não resolve nada. Mas aqui, quando ele mostra, logo no primeiro capítulo, que ele criou o céu, a terra, os animais e tudo que nele há, e criou o homem e ainda falou pro homem, vai lá e toca o terror na terra, vai lá e domina toda essa parada. Isso sim é amor, né? E entrando mais fundo no amor, dentro desse livro, eu não sei se vocês estão instigados a ler o livro ou se eu estou contando só os insights aqui. Espero que eu esteja instigando vocês, que é mais interessante. É muito mais legal quando vocês mesmos leem e entendem e recebem o Espírito Santo lá e as revelações, né? Mas quando você percebe esse amor, você entende que tudo que Deus fez ao decorrer de toda a Bíblia, seja no Velho, no Novo Testamento, nas cartas, nos livros menores, enfim, toda a Bíblia, o livro todo é sobre amor, né? Ele já começa desse jeito, né? Ele vai o amor o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Ah, Fábio, mas teve uma guerra que não sei o que isso, que aquilo. Vai lá ler, você vai ter a revelação do Espírito Santo. Não sou eu que vou te contar nada. Tem amor lá dentro, pode ter certeza absoluta. Aí tem mais comentário aqui, ó. Para ler a Bíblia tem que existir, como é que é? Liberdade, não existe ordem correta, mas todas as formas que até hoje nós lemos. Exatamente. Eu tive um momento em que eu pegava a Bíblia, abria ela e lia um versículo. Beleza, aquele versículo tal, eu não entendia muito, ia pra frente, não sei o que e tal. De repente passou um tempo, eu comecei a orar um pouco antes, abri a Bíblia e li um capítulo. Aí aquilo começou a fazer um pouco mais de sentido, comecei a entender um pouco mais e foi criando aquela intimidade, sabe? Como se você estivesse empurrando um carro, né? No começo você faz força um pouquinho, vai, começa a pegar intimidade, aquilo vai fluindo e vai correndo e vai funcionando. E é intimidade, é isso que eu tenho para comentar, né? E não tem uma ordem correta, né? Como a Fran comentou, né? É a ordem que nós experimentamos no ano passado, funcionou e agora nós estamos passando para quem quiser participar conosco, né? Comente, por favor, sobre a traição do homem e a saída do Jardim do Éden. Isso é bem interessante, esse comentário, né? Tem
eu já escutei várias pregações assim de pessoas realmente entendidas na Bíblia, né? Que leem, interpretam, entendem e vão a fundo na história, na época, o que aconteceu, o que tinha, como é que era. Eu fiz uma pesquisa sobre a madeira que foi usada na arca, né? Essa foi a pesquisa mais antiga da Bíblia que eu fiz, né? Na Arca de Noé. Não cheguei ao estudo lá na frente, mas é muito interessante quando você pega assim o porquê, né? Deus deu uma ordem para Adão, né? Ele colocou a árvore da vida no meio do jardim, maravilhoso, espetacular. E, ó, quem tá aqui, ó quem veio. Agora sim a live ficou quente. Que bom, obrigado, meu anjo. Deus colocou, até me desconcertou aqui agora, essa beleza toda. Tá na pergunta da Lídia? Tô aqui na pergunta da Lídia, aqui, ó. A traição do homem e a saída do jardim do Éden. Comentaram um pouco. Sobre a traição do homem, isso. E aí Deus colocou a árvore da vida no centro do jardim e falou para Adão, falou, não coma desse fruto, de tudo o resto você faz o que você quiser, come, não faz o que quiser, não, porque era só comer, né? Ele não precisa plantar, né? Ele teve um jeitinho todo especial de falar, ele falou, ó, tem tudo isso para você desfrutar, só uma coisa que não é interessante que você usufrua. Porém, daí naquela coisa de Deus ele é fiel ao que ele fala. E ele não é tão fiel, ele é fiel ao que ele fala. E ele é um Deus justo e nos deu o livre-arbítrio. Então, isso é muito importante. O livre-arbítrio, ele tá um pouco mais pra frente, mas é brabo o negócio. Eu escutei isso, a gente escutou isso no domingo, né? E no culto de domingo, e ele falou justamente isso. Se Deus não tivesse colocado a árvore ali no meio, essa árvore para que o homem exercitasse o livre-arbítrio dele, como é que ele ia praticar a justiça? Não existe, verdade, não ia ficar existiria desconexo, justiça. Né? É verdade. Então aí ele falou isso, ó, você tem tudo isso para desfrutar, só não comam da árvore do bem e do mal, porque vocês morrerão. E aí vem lá a serpente, o que acontece? Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Então, isso é uma verdade na nossa vida. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. A serpente, que é o diabo, ele já conhece tudo a respeito de Deus e conhece o que Deus tem pra nós. Por quê? Ele é o anjo caído, ele estava lá do lado de Deus. E aí ele vem e ataca o quê? A figura que Deus criou, que Deus colocou sobre o homem. Assim, a serpente sabia que o homem já era a imagem e semelhança do Criador, mas Adão não tinha entendido isso ainda, e muito menos Eva, né? Então foi aí que a serpente acabou pegando eles lá, porque falou, não, mas certamente vocês não vão morrer. Como se, em outras palavras, né, estivesse falando, vocês não vão morrer, ele só não quer que vocês descubram, que vocês façam enxergar. Então, assim, enxergar o quê? E engraçado que logo em seguida, nesse mesmo texto, né? Logo em seguida, Deus vem e pergunta assim, onde você está? Né? Isso é bem interessante, que eu demorei para entender isso, né? Onde você está? Não perguntou o que você fez, perguntou onde você está. Porque Adão e Eva estavam numa posição, né? E aí, fazendo isso, eles perderam essa posição, né? Como se, eu não sei se eu vou fazer uma boa analogia, mas como se eles estivessem na posição de rei e rainha, né? Acho que na minha cabeça é a melhor forma de explicar, né? Posição de rei e rainha, e de repente, depois desse ato, eles são escravos. Daí vem outra pessoa e pergunta, onde você está? Né? Que posição é essa que você está agora? Eles estavam, a posição deles era o quê? Deus ele é muito amor. Eu não sei se vocês conseguiram perceber isso já no início. Por quê? Na viração do dia, que é sempre no final da tarde, ao entardecer, ele se encontrava com Adão. Ele tinha assim cara a cara. Era uma rotina deles se encontrarem cara a cara. E aí eles deitavam, conversavam, enfim. E nessa viração do dia, de repente Adão não apareceu. Então assim, ele saiu da posição da presença de Deus. Ele foi destituído da presença de Deus. Então,
Não, aqui a gente não entra no detalhe, ai, porque é mulher, ai, porque é o homem, enfim. Não A existia... revelação vem para cada um, né? Isso, aí a gente não vê o é papel do Fábio e a homem e Fran. da mulher, né? É o homem quem define, mas a mulher é só auxiliadora. E os dois juntos estão sob a mesma missão. Então, assim, quando isso não acontece, existe separação, existe Briga. quebra de propósito. Você começa a correr em volta de alguma coisa que não é o teu propósito fazer. E isso é legal, né? Porque já em Gênesis conta sobre a criação do homem, o domínio sobre as coisas, o livre-arbítrio, sobre a família, né? Sobre o papel do homem e da mulher. Isso que nós nem chegamos nas histórias ainda, né? Nós estamos só no comecinho aqui. Até agora a gente só comentou assim, dos 3 primeiros capítulos, vamos falar, né? Mas quando você vai para frente ainda, aí entram os filhos de Adão e Eva, os filhos dos filhos, os netos, e assim por diante. E isso cria uma riqueza de histórias e detalhes e ensinamentos que não tem nem palavras, né? Sensacional. Vamos lá, estamos nos comentários aí. Nossa, bem interessante esse comentário. Onde você está? Quando pecamos, nos escondemos. Deus continua na mesma posição. Nós é que nos perdemos. Isso é muito real. Porque a Bíblia, inclusive, diz: não há nada, não há altura, não há profundidade, não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Nada do que você faça ou deixe de fazer vai te afastar, afastar não, mas vai te fazer perder essa posição com Deus. Não, Deus sempre está aqui, nada vai nos separar. Só que a gente se afasta, a gente se julga, vem aquela coisa de condenação, é o que a serpente fez, né? Colocar condenação. Bota dúvida, né? Por exemplo, a gente escuta muitos comentários assim: eu ainda tô muito errado para ir para a igreja, eu ainda tenho muita coisa para me libertar para conseguir ir na igreja. Mas, gente, a assistência vinda de um médico, ela é feita para alguém que está precisando, não para alguém que já está curado. Então, assim, inclusive a Bíblia diz: venham do jeito que estão. Não tem nada que te condene. É aí que isso faz sentido no porquê da gente definir primeiro o Novo Testamento e depois o Velho Testamento. Primeiro a gente conhece Jesus. Ele é o amor... O Salvador. Ele é o cara. O amor encarnado. Mas por que Jesus veio para a Terra para tomar a posição de homem? Aí a gente entende lá que Deus criou o homem para ser imagem e semelhança dele, para dominar sobre todas as coisas, para receber esse amor. E tem um código muito legal em Gênesis, lá no início, porque Deus criou todas as coisas e a ordem das coisas era para que uma servisse a outra. E por último, ele criou o homem e a mulher, ou seja, todas as coisas anteriores, o sol, a lua, o mar, os animais, as plantas, a água que brotava da terra, porque não tinha chuva naquele tempo, não sei se vocês perceberam. A água brotava da terra para alimentar, para nutrir a vegetação e para que a vegetação nos servisse. Então, quando lá mais para frente em Gênesis a gente começa a perceber que o homem não estava nessa posição, ele não estava desfrutando do que Deus criou para ele, Deus fala: epa, eu vou ter que criar estratégias. E aí que vem Abraão, Noé, vem todas aquelas histórias mais... Abrão e depois vira Abraão, né? Está lá também escrito. Então, vamos lá. O que mais aqui? Preciosos ensinamentos. O Manual da Vida é completo. Eu sempre comento isso. O Antônio aí, um grande abraço. O Manual da Vida, né? Hoje eu estava no escritório também, aproveitando o gancho aqui do Manual da Vida. Veio um colega da engenharia lá conversar comigo. Até... sei lá, é muito gratificante, assim, ver pessoas vindo falar comigo: pô, Fábio, que legal você botar a cara lá e falar da palavra de Deus e mostrar pro pessoal um caminho para poder ler a Bíblia e tal. E aí eu falei: poxa, mas é tão fácil, tem um manual, né? Uma vez a gente comentou, né, amor? Poxa, você compra uma coisa nova que você nunca mexeu, né? Digamos que um eletrodoméstico lá, novo e tal, você nunca mexeu. E ele tá desmontado, ainda você tem que montar e fazer ele funcionar. Você pega o manual, lê e resolve o problema, é simples assim. Aí nós estamos aqui na nossa vida real, né, com o mundo todo pra gente dominar, mas aí o manual? Por que a gente não lê? Né? Vamos ler junto. O ano passado a gente se aprofundou muito no entendimento de finanças. A gente estudou bastante sobre isso.
Bem legal. E a gente começou a perceber, inclusive muitas pessoas já diziam que as pessoas que mais lidam com finanças hoje e têm sucesso, elas usam a metodologia que a Bíblia descreve. Princípios bíblicos. Princípios bíblicos. Inclusive, muitos não falam de Deus nem nada, mas eles É o estão princípio. citando a Bíblia. Tá ali, só não escreve o nome Deus, né? Mas tá lá, tá escrito. Todo o É muito segredo de legal. sucesso está no manual. Exatamente, todo segredo de sucesso está no manual. Mas é importante a gente conhecer, por exemplo, né, a gente pode perceber em Provérbios que existe muita dica para a área financeira. Mas se eu não sei quem eu sou, adianta eu entender adianta eu querer saber sobre o recurso que está na minha mão? Primeiro eu tenho que saber minha posição, depois os recursos a que minha posição tem nas mãos e como usar, né? E isso é bem interessante de você comentar, amor, porque quando a gente fala sobre quem nós somos, é realmente uma posição, né? E Deus nos colocou na posição mais alta na Terra, né? Nós dominamos sobre todas as coisas, todos os animais. Ou seja, quem é o cara na Terra, se não somos nós, né? Como teve um pastor amigo nosso que falou assim: poxa, tem gente que olha um punhado de areia e já pensa naquilo no olho, deve coçar e procurar água e é ruim. Alguém olha para um punhado de areia e desenvolve um celular, que é o que a gente está usando hoje, né? Com tecnologia, com vidro e tudo mais. Então, assim, quando você domina as coisas, automaticamente você já sabe quem você é, né? E se você sabe quem você é, está escrito ali, logo no começo da Bíblia, né? Quando você sabe quem você é, você entende a posição que você está, aí sim você consegue dominar sobre todas as coisas, né? Isso como é que eu posso dizer? É um desenvolvimento, né? Muito legal. Quem que mandou ali? O 7, Gustavo. Tudo que passou pela prova do tempo é que funciona de verdade. Por isso, tomar vinhos velhos, ler livros antigos, dão uma prosperidade procurada. Enfim, é isso mesmo. Você vê que tudo corre em torno da mesma coisa. Tudo a respeito da nossa origem. O que identidade. O que o Sete falou ali, um abraço, Sete, faz tempo que a gente não se vê, né? Bom a gente se ver aqui pela internet. O que o Sete falou, Jesus também disse, né? Óbvio, com outras palavras, né? Ele comenta tanto para os discípulos, né? Lá em Marcos está escrito, e também comenta para os mestres da lei, né? Ele fala assim: vocês não leram as escrituras sagradas? Né? Vocês não leram os livros antigos? Vocês estão penando aqui, mas vocês não leram? Você passou Poxa, essa parte? Perderam o manual? Cadê o manual, né? E é justamente isso. E a questão da posição, queria comentar o seguinte, que quando você entende a posição que você está verdadeiramente, tudo que está ao teu redor para você dominar de imediato, de primeira linha, vamos dizer assim, é muito fácil, né? É muito simples. Agora, quando você não entende a posição que você está, você faz um esforço tremendo para dominar aquilo que está logo à sua frente, que deveria ser o mais simples, né? Então, por exemplo, vamos falar de casamento, né? Quando o homem e a mulher entendem cada posição dentro do casamento, né? Que o casamento é uma instituição, né? É a instituição criada por Deus, né? Ele criou o homem e a mulher. E aí, quando você entende a posição, você praticamente extingue briga, né? Você extingue um monte de coisa que acontecem por aí nos relacionamentos que a gente vê dos amigos, né? Ou dos conhecidos, enfim. E é por conta da posição de cada um, né? Você evita estresse, evita sei lá, acho que briga é o pior que pode existir, né? Acho que dali pra frente é só a ladeira abaixo. E lá pra frente vocês vão chegar na história de Noé, né? E Noé, ele nunca tinha visto chuva. Não existia chuva até então. E aí, de repente, Deus fala pra ele: você faz uma arca aí e passa todas as especificações de tamanho, dimensão, tudo. Altura, quantas portas, cobertura. Enfim, cada detalhezinho. E aí, Noé fala: tá bom, sim senhor. Só que vou fazer. Ele saberia, ele confiaria a tal ponto de começar a construir uma arca sem nem questionar, se ele não soubesse primeiro quem Deus é e depois quem ele é para Deus. Uhum. É impossível. É impossível você confiar sem você entender quem é Deus, que é o teu pai,
que te criou para simplesmente você ser amado, e depois qual é a imagem que você tem para ele. Então assim, daí Noé conseguiu, ele até falou, Senhor, mas não posso tentar arranjar umas 100 pessoas aqui justas, daí o Senhor não Me dá a mão aí. Não acaba mais com a terra? Não, tá bom, pode ser, se você achar 100 pessoas justas, eu aborto a missão. Não, mas aí ele barganhou tanto que ele chegou a 10 pessoas. E ele não encontrou 10 pessoas justas pra acabar pra abortar com essa missão, né? Então, assim, ele confiou, ele fez, e depois, na data onde Deus tinha falado, começou a cair chuva do céu. É a confiança naquele paizão que se revelou pra ele. E sobre a arca é legal que eu fiz essa pesquisa, né? Faz uns 2 anos já, né, amor? Que eu fiz essa pesquisa e foi muito interessante. Logo que começou a ler a Bíblia. Falei, vou achar esse negócio aqui, vamos ver se existe mesmo. Aí eu fui pesquisar, não é uma pesquisa tão simples, porque eu não sei se falta de divulgação, alguma coisa assim, mas eu achei alguns artigos de outros países, né, de pesquisadores estrangeiros, e eles conseguiram identificar o tipo da madeira que foi usado na arca, né? Então, acho que todo mundo aqui passou por biologia, né? Que tem lá os sistemas de troca de fluidos, suprimentos da planta, né? Que tem o xilema e o floema, né? Um sobe e o outro desce, né? Um capta nutrientes do solo e outro capta nutrientes da folha. Passa para folha, algo assim. Ele troca, né? Ele faz essa troca. E aí quando eles pesquisaram sobre a madeira não tinha esses 2 caminhos, ela tinha só um, só o que vinha da raiz para cima, né? E aí confirma, obviamente, a não existência de chuva antes do dilúvio, né? E eu fiquei pasmo, assim, eu falei, amor, olha isso, ela não estava entendendo nada. O Fábio, ele era uma pessoa muito racional. Tudo ele tinha que racionalizar, se não coubesse dentro da caixinha dele ali do que era fato, do que era do que dava pra lógico, mensurar, botar número, sei lá. Não, tava errado. Então ele pesquisou e quando ele descobriu isso, aguenta. Sério, eu fiquei acho que uns 40 dias falando sobre isso, tentando entender. Eu falei, não é possível um negócio desse, como é que é? E óbvio, né? Daí tem imagens, eu não sei se dá pra chamar de raio-x, que eu olhei lá, mas era como se fosse um raio-x da árvore, assim, né? Do tronco e tal, e alguma coisa fossilizada, acho que fala, fossilizado, né? Que vira pedra, assim, petrificada, essas coisas assim. E eu fiquei de cara, falei, caramba, meu, tem mesmo, é isso aí, e aí pronto, né? Aí quebrou todo aquele jogo. A Bíblia, jogo. ela é muito assim, se você racionalizar, você para, não tem como, tem coisas que não tem explicação. É o simples fato de Deus ser onipotente, onipresente, onisciente, ele ter poder sobre todas as coisas que acontece. Só que o foco de toda essa ação dele somos nós. O Antônio comentou assim, ao descobrir nossa identidade, sabemos quem somos e aquilo que nos está disponível. Isso é interessante, é uma outra percepção, né? Porque tudo está ao nosso dispor, tudo está disposto para nós, né? Mas quando nós entendemos a posição que nós estamos, digamos que muda a visão, né? Você entende e enxerga aquilo que está disponível para nós, né? Muitas vezes nós podemos estar aí com alguma dificuldade, alguma coisa assim, e poxa, é muito difícil, eu não mereço isso, será que eu mereço, né? Eu já conheci pessoas que não trocavam de carro porque achavam que não mereciam ter um carro melhor, né? E hoje eu percebo que não é uma questão de merecimento, mas é uma questão de posicionamento, né? Quando você entende quem você é de verdade, tudo aquilo lá está disponível para você, né? E você pode acessar, pode dominar, pode... tudo como teu. se que Deus fala que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então pensa, nós somos seres espirituais que vivemos aqui na Terra e assim, os nossos recursos, eles são celestiais. Aqui na Terra são recursos para que a gente possa cumprir um propósito, mas vem muita coisa do céu, como se o céu fosse um depósito. Só que eu já falei isso na live anterior, na primeira que a gente fez, que um herdeiro, ele não desfruta da sua herança se ele não sabe que é herdeiro. Sabe? Então...
Tem várias histórias sobre isso, né? Sei lá, uma pessoa mais idosa morreu e tal, e foram atrás, e um sobrinho, terceiro sobrinho distante que mora lá no interior, não sei da onde, foram achar o cara e mostrar pra ele que ele era o herdeiro de tudo aquilo, né? Eu já escutei várias histórias assim, né? E é bem isso mesmo, só que em vez de alguém vir atrás de você, tá aqui o manual, né? Tá só na primeira, na página 4 da minha Bíblia já mostra quem nós somos aqui. E nós temos muitos testemunhos em relação a isso, sobre usar recursos celestiais, das regiões celestiais, porque assim, se fosse ver tudo que a gente conseguiu fazer até hoje, nosso casamento foi a primeira experiência que a gente teve juntos, a gente não tinha recurso financeiro algum, possibilidade alguma de fazer o casamento, e mesmo assim, para vocês terem noção, a gente convidou, fez os convites, todos a gente ganhou, né? Mas convidamos efetivamente todos os convidados na última semana e sem saber se o casamento sairia. Sem saber nos olhos aqui, né? Que a gente enxerga mesmo. Mas todo dia eu e o Fábio orávamos e a gente falava, nós somos filhos amados, jamais um pai vai deixar seu filho, né, sendo dono do ouro da prata, jamais vai deixar alguém passar por alguma situação de perrengue, né? Só que assim, se nós não tivéssemos conhecimento de quem nós somos, de quem é Deus para nós, de quem é Deus, efetivamente Ele jamais a gente exigiria essa posição, exigiria que as coisas acontecessem na nossa vida. A gente ia falar, não deu, isso mesmo, não ia vamos ficar casar, conformado. vamos só fazer, sei lá, viver junto, vamos viver junto, tipo assim. E não é isso que Deus quer. Deus mostra aqui, né, desde Gênesis, quem é o homem, quem é a mulher, para que eles vieram, né? Então e é isso que nós estamos vivendo hoje, né? E a partir do nosso casamento a gente passou então a usar qualquer coisa terrena que diz que a gente não pode, que a gente não consegue, que está faltando alguma coisa, não é válido no nosso olhar. Porque hoje a gente conhece a palavra e a gente entende o que Ele quer para nós e o que Ele possibilitou na nossa vida. Então assim, e aqui é pra gente reinar em vida. Não é pra gente, vocês são reis e sacerdotes, como daqui a pouco a gente vai ler na Bíblia, né, em um dos livros. Ela fala que nós somos reis e sacerdotes. Reis porque reinamos mesmo, né? E sacerdotes porque temos acesso a Deus. Direto a Deus. Então, reis e sacerdotes, a gente só vai ser quando morrer? Não, é aqui e agora. E isso é interessante que tudo depende da forma como você olha as coisas, né? Teve um amigo que ele mora no Água Verde aqui em Curitiba, e aí entraram de madrugada e roubaram a bicicleta dele, né? Ele é de um grupo assim que a gente faz um pedal de vez em quando aí, e é muito legal, muito gostoso, você vai em turma, aquela coisa toda. E aí roubaram a bicicleta dele de madrugada, ele mandou o vídeo no grupo, falou, poxa gente, roubaram minha bike, então vou ficar um tempo fora e tal. Aí eu pensei comigo, eu falei, cara, isso não é tão simples assim, isso tem algo. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou me preparar, porque se essa bicicleta foi, é porque ela já não estava no teu nível. Você está num nível maior do que ela, e realmente era difícil de acompanhar o cara. O que eu fiz? Eu falei, bom, vou me preparar, eu vou pra academia e vou até comprar uma roupa própria, porque eu não tinha aquela roupa com a almofada na bunda lá de andar de bicicleta, né? Nós vamos lá comprar a roupa e eu tô me preparando, porque eu sei que quando ele voltar com a bike, o pedal vai ser mais forte. Então tudo depende de como você enxerga, né? É óbvio que ele também confia e entende que sempre tem algo maior. Em outro livro da Bíblia está escrito lá, em tudo dai graças, né? E é tudo, simples assim, não tem, só quando for bom para você, você dá graça. Não é isso que está escrito. Tem várias... dai graças. A gente aprendeu a declarar a palavra nas situações e é por isso que é importante nós lermos a Bíblia, porque alguma situação adversa, ruim acontecia com a gente, daí eu olhava pro Fábio e falava, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então calma, vai cooperar, tá cooperando. Então você sabe que é um processo e que você tem todo esse respaldo bíblico para seguir a vida. E daí é o motivo da gente estar falando tudo isso em Gênesis, né? Que é a criação, o princípio
a origem. Uhum. A primeira orientação, né? Então, começa o manual assim, ó, eu criei você e você. Agora vocês vão fazer isso, isso e isso, tá bom? Beleza, então segue o baile. É tipo isso. Então, só vou recapitular rapidinho aqui. Para quem entrou e está assistindo com a gente aqui, nós estamos fazendo uma leitura guiada esse ano todo, tá? Nós vamos ler a Bíblia durante todo o ano. Então, são 1 ou 2 livros por semana, né? É sempre execuível, não é nada absurdo assim, que você tem que ficar lendo que nem um doido, né? Você vai para o teu serviço, tem o teu momento em casa com a tua família e separa o teu tempo de leitura, né? Simples assim, não tem... Tem um amigo nosso que falava assim, sem espinhas. É bem simples. Então, essa semana nós estamos no livro de Gênesis e segunda-feira eu passo o livro que nós leremos durante a semana e quarta-feira hoje nós comentamos um pouquinho sobre o livro. Isso. Quem perdeu os outros livros já pode ver um comentário nas lives anteriores que estão salvas do perfil dele. E pode ir lá ler, né? Não fica pelo que eu falei, não. Vai lá ler a Bíblia. Alguém tem mais algum comentário? Dúvidas não vou perguntar, porque se tiver eu também tenho. Lascou daí. Aí pergunta pro Espírito Santo, vai ter esse relacionamento que nós falamos aí, vai dar tudo certo, né? Então... Vocês têm tido alguma experiência diferente em orar antes de ler a Bíblia? Vocês estão sentindo que fez diferença isso? Isso é interessante. Até uma dica aí para quem não ora antes de ler a Bíblia, tem um tempinho ali, bate um papo com o Espírito Santo, né? Eu sempre falo pra Fran, amor, eu tava batendo um papo hoje com o Espírito Santo e a gente conversou sobre isso e aquilo. E a palavra diz que o Espírito Santo, ele nos lembra, ele recorda de tudo que Deus falou a nosso respeito. Então, assim, você cobra, fala, Deus, você falou aí que ia me recordar, então, né, começa a me dar entendimento, conhecimento, clareza. Abre os meus olhos espirituais para entender tudo isso. É isso aí. Gente, então é isso, eu acho, né? Tem mais isso comentário. Aí. Pessoal, é um imenso, uma gratidão enorme que nós sentimos aqui de poder comentar e estar junto nessa caminhada de leitura, tá? Então, qualquer coisa, fiquem à vontade, mandem mensagem, mandem no direct. Muitas pessoas nos conhecem pessoalmente que estão aqui, então podem vir falar com a gente também. É sempre muito bom trocar essa energia, né? De, olha, eu li isso e tal, você prestou atenção nisso, naquilo. Muitas vezes Deus também fala conosco através das pessoas, né? Revela para aquela pessoa e ela fala com a gente também. Então é importante esse bate-papo aí. Beleza? Tamo junto. Beijo. Valeu, um abraço para vocês.